Vamos continuar nossa aulinha. Paramos em figuras de linguagem, tá certo? Agora, olha só. Este vídeo é o nosso último vídeo do curso de Língua Portuguesa para concursos públicos, tá? Veja bem em relação ao que eu vou dizer. Todas as vezes em que você assistir a aula e tiver uma dúvida, pode mandar para mim que eu vou te responder. Agora, você precisa enviar essa dúvida para mim. Demora um pouquinho, porque são muitas, mas eu te respondo, tá? Não esquece, sempre afiando o machado, sempre estudando, procurando estar sempre atento às questões de nossa língua portuguesa. Porque aí, nesse caso, quando você conseguir desvendar os mistérios de nossa língua, tu farás então a prova assim, ó, rapidinho. Vai fechar qualquer prova de concurso público em relação à língua portuguesa, tá? Nós aqui do EVP estaremos sempre à tua disposição. Não esquece isso, tá bom? Simbora, material. Metonímia. Vamos marcar. Como a metáfora consiste numa transposição de significado, ou seja, uma palavra que usualmente significa uma coisa passa então a ser usada com outro significado. Presta bem atenção. É comum você usar a metonímia no dia a dia. Um exemplo bem prático. Gosto de Todinho. Pronto. Gosto de ler Machado de Assis. Pronto. Quando você diz que gosta de Todinho, na verdade, tu gostas do achocolatado. Nós trocamos aí com esse emprego o conteúdo pela marca. Gosto de Machado de Assis. Na verdade, você gosta da obra de Machado de Assis. Então, nós temos aí a troca do autor pela obra, tá certo? Isso aí se chama metonímia, tá bom? Simbora, material. A transposição de significados não é mais feita com base em traços de semelhança, como acontece na metáfora. A metonímia explora sempre uma relação lógica entre os termos. Perceba, não tinha teto. Na verdade, ele não tinha casa, não é? Edison ilumina o mundo. O que é que ilumina o mundo? As lâmpadas. Fumei um saboroso savana e, na verdade, eu fumei um saboroso charuto. O que aconteceu? Perceba que houve o emprego da metonímia. Por quê? Edison foi aquele que criou a lâmpada. Savana é a marca do charuto. Teto é a parte que constitui a casa. Então, aí aplicamos a metonímia. Continuando. Catacrese. A catacrese ocorre quando, por falta de um termo específico para designar um conceito, toma-se, melhor dizendo, outro como empréstimo. Vamos corrigir aqui, ó. Toma-se. Vou colocar um Mzinho aqui. Pronto. Entretanto, devido ao uso contínuo, não mais se percebe que ele está sendo empregado em sentido figurado. Como exemplo, eu digo a vocês o pé da mesa. Olha só, eu não tenho mais um vocábulo, uma palavra para dar, então, uma designação àquela estrutura que constitui o pé da mesa. É uma catacrese. Asa da xícara, bico do bule e por aí vai. Você não tem uma palavra específica, então você toma emprestado uma outra, utiliza esta outra no emprego específico e, na verdade, ela continua, então, a ser utilizada sempre, tá? Então, é a nossa catacrese. Simbora. Antonomásia, vamos marcar, ou perífrase, consiste em substituir um nome por uma expressão que identifique com facilidade. Então, eu digo, os 4 rapazes de Liverpool são os Beatles. Eu digo, o poeta dos escravos, Castro Alves. Então, eu tenho aí a substituição do nome por uma expressão que o identifique com facilidade. Isso aí é chamado de perífrase. Vamos lá? Sinestesia. É uma figura de linguagem que trata em mesclar, numa expressão, as sensações percebidas por diferentes órgãos de sentido. Então, eu digo, a luz crua da madrugada invadia o meu quarto. Então, o que é que vai acontecer? A sinestesia, basicamente, mexe com os órgãos do sentido. O que é que acontece quando nós utilizamos todas as funções de linguagem? Aparecem os vícios de linguagem, tá certo? Então, o que é que acontece nesta construção?
Quando você fala em gramática, entende-se, então, que gramática é um conjunto de regras que estabelece um determinado uso da língua, denominando norma culta e norma padrão. Denominado norma culta e norma padrão. Acontece que as normas estabelecidas pela gramática normativa nem sempre, olha só, são obedecidas. E quando acontece este nem sempre são obedecidas, aparecem-nos os vícios de linguagem, tá certo? Agora presta bem atenção. É comum quando você fala errado, estender este erro para a escrita. Então, muito cuidado. Ah, professor, então eu tenho que saber tudo da gramática? Você precisa saber tudo. Necessariamente você não precisa falar normativamente, mas na hora do escrever, sim. E seria tão interessante que você falasse, não é? De acordo com as normas da nossa gramática, seria interessante porque você, então, quase não erraria uma questão de português. Mas isso é muito difícil, né? Já pensaste? Ao final do crepúsculo, encontrar-te-ei para Amando Carlos. Pronto. E aí, a professora disse o quê? Não é? Então, é melhor você se comunicar, né? Existe, então, o fato da comunicação. Eu falo, você me entende, houve comunicação, sabendo que muitas vezes, em cima dessa comunicação, acontecem os vícios de linguagem, tá bom? Simbora, continuando. O ato de desviar-se da norma padrão, no intuito de alcançar uma maior expressividade, refere-se às figuras de linguagem. Foi isso que eu acabei de dizer a vocês. Quando o desvio se dá pelo não conhecimento da norma culta, temos os chamados vícios de linguagem. O primeiro vício é o barbarismo. De que forma acontece o barbarismo? Desvio da norma culta que ocorre em silabada. Olha só, a silabada acontece todas as vezes em que há a modificação do acento tônico. Preste atenção. Uma palavra está acentuada, implica, então, nós trabalharmos a relação de porquê, né, qual o motivo do emprego desta acentuação. Sendo que há um detalhe, nem sempre uma sílaba tônica será acentuada. Isso aí eu disse a vocês em nossa segunda aula, salvo engano, em acentuação gráfica. Uma sílaba tônica é a sílaba mais forte de uma palavra, mas, sendo forte, necessariamente não precisa estar acentuada. O que acontece, então? Há o barbarismo, por exemplo, quando eu falo rúbrica, e, na verdade, a palavra é rubrica, não é? Quando eu falo recorde, e, na verdade, a palavra é recorde. A mudança da posição da sílaba tônica, não é? Acontece, dá, então, aí o início a uma silabada, que é um barbarismo, tá bom? Vamos embora. Material. Solicitei a cliente a sua, olha aí, rúbrica. E, na verdade, rúbrica não existe. Solicitei a cliente sua rubrica. Sílaba tônica é o bri, portanto, não há acento, mas existe a sílaba tônica. Cacoépia. O que acontece, então? É um erro na pronúncia dos fonemas. Já escutaram pessoas que falam, por exemplo, problemas, não é? Já escutaram as pessoas quando falam vrido? E aí? Culé? E aí? Não é? São os vícios de linguagem, tá bom? Simbora. Material. Estou com problemas a resolver em vez de falarmos problemas, tá? Vamos embora. Cacografia é o erro na grafia ou na flexão de uma palavra. Olha só, eu adivinhei quem ganharia o concurso. E, na verdade, a escrita é adivinhei, não é? Sem matar esse i. Aí, o tadinho, ó. Outro exemplo, advogado. Já escutaram? Advogado é outro exemplo, tá certo? Simbora, material. Solecismo consiste em desviar-se da norma culta na construção sintática. Ocorre nos seguintes níveis. Então, eu tenho
Solecismo, quando, por exemplo, eu utilizo o verbo haver no sentido de existir, empregado no plural. Nós sabemos que o verbo haver, no sentido de existir, não pode ser utilizado no plural, uma vez que este verbo não pede sujeito. Ao empregarmos o verbo haver no sentido de existir, temos um sujeito inexistente. Havendo sujeito inexistente, a flexão não pode acontecer, tá certo? Há também o solecismo em erros de regência. Deixa eu marcar aqui concordância para ficar bonitinho. Então, o erro da regência diz o seguinte: eu assisti o filme. Sabemos que o verbo assistir, no sentido de ver, é um verbo transitivo indireto e pede a preposição a. Quando eu omito essa preposição, consequentemente eu erro regência. Emprega-se, então, o solecismo. Erro de colocação. Olha só. Dancei tanto na festa que não aguentei-me em pé. O que é que se sabe? A palavra negativa é atrativo, não é? Então, o que é que ela vai fazer? Ela vai atrair o pronome para antes do verbo, para pertinho dela. O pronome oblíquo. Então, eu digo, dancei tanto na festa que não me aguentei. Repetiu não. Deixa eu corrigir. Que não me aguentei em pé. Então, eu tenho o solecismo quando eu erro concordância, regência e colocação pronominal. Continuando, vamos lá. Ambiguidade, vamos marcar. Ou anfibologia. Trata-se de construir a frase de um modo tal que ela apresente mais de um sentido. Percebam, o guarda deteve o suspeito em sua casa. Tá, mas de quem é a casa? É do guarda ou é do suspeito? Não é? Então, houve aí, o emprego da palavra apresentando mais de um sentido. Cacófato, vamos marcar? Cacófato. Consiste no mau uso consiste no mau som produzido pela junção de palavras. Paguei R$5.000 por cada. Tá vendo aqui? Por cada. Um emprego bem prático é aquele, beijei a boca dela. Não é assim? Dá a entender que aí você tem cadela, como aqui no exemplo, por cada. Então, aí é uma cacofonia, tá certo? Simbora, material. Pleonasmo vicioso. Consiste na repetição desnecessária de uma ideia. Vamos ver? O pai ordenou que a menina entrasse para dentro imediatamente. Então, onde é que eu tenho a minha construção? Entrasse para dentro. Não é assim? Aí você diz, tá, se você entra, você só pode entrar para dentro. Entrei para dentro da casa quando começou a anoitecer. Novamente, entrei para dentro da casa quando começou a anoitecer. Houve o emprego do pleonasmo vicioso. Eco, vamos marcar? Trata-se da repetição de palavras terminadas pelo mesmo som. Então, eu digo, a divulgação da promoção não causou comoção na população. Vamos marcar? A divulgação da promoção não causou comoção na população. Eu tenho aí o emprego do ão, e em alguns casos, né, salvo o não, o emprego do cedilha. E por último, nós temos os estrangeirismos, que é o emprego desnecessário de palavras estrangeiras, ou seja, desnecessário porque a palavra provavelmente já existe uma correspondente em nossa língua. Então, o show é hoje. Por que não falarmos o espetáculo é hoje, uma vez que eu já tenho uma palavra correspondente na língua portuguesa? Não é isso? Será que é porque fica mais bonitinho? Né? Uma palavra estrangeira fica mais elegante.
Eu acho que não, a nossa língua é muito mais elegante, tá certo? Agora o que a gente vai fazer? Continuar com emprego de palavras e expressões. Simbora, material. Emprego de palavras e expressões, vamos ver? Emprego dos porquês. Professora, isso cai tanto em prova, não é? Então, bora ver. Porquê separado e sem acento equivale a pelo qual, podendo vir acompanhado pela palavra razão, mesmo que esteja subtendida. Então, vamos lá. Este é o caminho pelo qual passo. Por que você foi embora logo? Eu tenho o emprego do porquê no início da minha oração, evidenciando, então, uma interrogação direta, não é isso? Então, ele tem que ser separado e sem acento, tá certo? Por qual razão? Olha só. Por qual razão você foi embora, tá? Aí eu tenho porquê, separado e agora com acento. Segue a mesma regra. O que é que acontece? A diferença do porquê separado com acento para o porquê separado sem acento é a posição quando nós temos uma relação de pergunta, tá? Quando a minha construção aí for uma interrogação em ordem direta. Então, quando eu digo, ele faltou, mas não sei por quê, não sei qual a razão. Qual é a diferença agora? Você tem um porquê no final do período, tá certo? Evidenciando uma pergunta de ordem direta e, neste caso, como aparece, ordem indireta, tá bom? Continuando, vamos lá. Porque junto e sem acento. Usa-se quando equivale a pois. É uma explicação ou uma causa, a depender como ele venha. A menina está grávida porque entrou na loja. Eu tenho uma explicação ou eu tenho uma causa? Vamos entender? O fato de a menina ter entrado na loja ocasionou a sua gravidez? Não. Então, eu não tenho uma causa. Eu tenho uma explicação. Portanto, porque junto e sem acento. As calçadas estão molhadas porque choveu. Percebam. O fato, então, de ter chovido ocasionou o fato de as calçadas estarem molhadas. Então, agora, eu tenho uma causa. Vamos marcar? Causa e explicação. Porque junto e com acento. Sempre antecedido de artigo, de adjetivo, numeral ou pronome, porque neste caso equivale a um substantivo. Admite plural justamente por ser um substantivo. Não sei o porquê, olha aí, de tanta raiva. Trazendo o artigo, nós temos então porquê como substantivo. Continuando. O emprego de onde e aonde. Quando é que eu uso onde? Olha só, eu terei verbo mais a preposição em, que significa no lugar e equivale a em que, no qual. Então, eu digo, eis o lugar onde moro, em que moro ou no qual moro. Muito cuidado, porque se eu usar o que ou qual no lugar de onde, esta obrigação, esta preposição, melhor dizendo, é obrigatória. Tá certo? Tem que ser utilizado. Agora, quando eu utilizo o aonde, o que é que eu vou observar? O verbo trará a preposição a, que significa ao lugar. A casa aonde iremos. Iremos ao lugar. Não é assim? Quem vai, vai a. Portanto, o emprego da preposição a. Em vez de, ao invés de. Como é que eu uso? Em vez de, eu emprego em lugar de. Então, vamos lá.
Em vez de estudar, foi ao cinema, ou seja, em lugar de estudar, foi ao cinema. Ao invés de, significa uma oposição. Então, vamos ver. Ao invés de rir, olha a oposição, chorou. Continuando. Acerca de, acerca de, acerca de. Diferença, acerca com H, acerca com A mais juntinho e acerca com A separado. De que forma se aplica? Acerca de com A, H, este A com H determina tempo decorrido. Então, há cerca de 10 anos foi aprovado no concurso. Mais uma vez, emprega-se o A com H devido à presença do tempo decorrido. Acerca de, o A sem H e juntinho, né? Significa sobre ou a respeito de. Então, lá vem, olha só, acerca do fato, não darei minha opinião. Ou seja, não darei minha opinião sobre o fato a respeito do fato. Acerca de, separado com a, significa perto de, aproximadamente ou próximo de. O mar fica a cerca de, perto de, aproximadamente, próximo de 50 metros da pousada. Vamos lá? Continuando. Nem marquei, vou marcar tudo para ficar bem bonitinho. Continuando, vamos lá. Senão separado e senão junto. O que é que significa? Senão separado equivale a caso não, quando não, ou no caso de o se ser uma conjunção integrante. Cuidado com essa terceira opção, tá bom? Aí ele diz, se não fossem meus amigos, não seria quem sou, não é? O que é que eu vou fazer então? Substituir. Caso não fossem meus amigos, não é assim? Não seria quem sou. Agora, o meu senão junto equivale a caso contrário ou do contrário. Estude bastante, caso contrário, não conseguirá aprender. Próxima relação, tão pouco e tão pouco. O que é que significam? Tão pouco significa muito pouco e indica quantidade ou intensidade. Estudei tão pouco que nem vou fazer a prova. Nesse caso, a minha indicação é de intensidade. Já a construção tão pouco é um advérbio e significa também não, tá? Ou então, muito menos. Não estudou, tampouco trabalhou. Ou seja, não estudou, também não trabalhou. Aí, neste caso, tampouco, junto, tudo junto. Tá aí com M, tá bom? Vamos lá. Mal com L e mal com U. Isso aqui é bem prático. Mal com L é o contrário de bem. Portanto, é um advérbio. Dormi mal a semana toda, ou seja, dormi bem. Não é isso? Mal com L também pode ser um substantivo. Agora, vejam só. Sendo substantivo, ele trará a presença de um determinante. O mal nunca vence. Mal com U é o contrário de bom. Neste caso, é um adjetivo. Ele é um mau aluno ou ele é um bom aluno. Continuando, vamos lá. Ao encontro e de encontro. Como é que eu vou usar? Vamos lá. Ao encontro significa a favor de, significa uma concordância. Então, eu tenho, a decisão foi ao encontro de nossos ideais, ou seja, a favor de nossos ideais. Já a expressão de encontro já significa algo que é contra, uma oposição. Minha nota veio de encontro ao que desejava. Vamos corrigir aqui? De encontro ao que desejava, certo? A fim junto e a fim de
separado. O que é que ele significa? Afim junto é um adjetivo. Equivale, então, a igual, a semelhante. Construção, nossas ideias são afins, ou seja, nossas ideias são semelhantes, nossas ideias são iguais. Já a expressão a fim de corresponde a uma locução prepositiva e equivale a para ou com o objetivo de, tá? Seguindo, eu tenho estudo. Opa, travou, voltou. A fim de passar num concurso. Marca, então, como ideia de finalidade. Continuando. Se quer separado e se quer juntinho. O que é que significa? Se quer separado é a nossa conjunção se mais o verbo querer. E significa se desejar. Então, tá lá. Se quer ter sucesso, trabalhe. Ou seja, se deseja ter sucesso, trabalhe. Já a expressão se quer junto é um advérbio e significa ao menos, pelo menos, nem ao menos. Empregando, estava doente e sequer tinha remédio em casa. Ao menos tinha remédio em casa. Nem ao menos, não é? Tinha remédio em casa. O conhecido mas e o mas com i. O mas, sem i, significa porém, contudo, e é uma conjunção coordenativa adversativa. Aí ele diz, não estudou, mas foi aprovado. Veja que aqui eu tenho o emprego da ideia de oposição, tá bom? Continuando. Já o mais com i pode ser um substantivo, uma conjunção, um advérbio de intensidade, uma preposição, um pronome definido, tá? Indicando noção maior de quantidade ou de intensidade. Significa também os demais e os restantes. Na prática, como ele é aplicado. Ela é a menina mais inteligente da sala. 2 mais 2 são 4. Isto é o mais que ele consegue. Não faço mais nada do que pensar. Vou embora os mais que me decidam. E aí, o que a gente tem que fazer agora? Trabalhar bem muito, tá certo? Estudar bem muito. Colocar a nossa língua portuguesa em prática. Então, baixem exercícios, marquem as suas dúvidas e qualquer coisa pode mandar para mim, tá bom? Eu irei te responder. É como eu havia dito, eu demoro um tiquinho, mas eu te respondo, tá bom? Vamos embora? Vamos continuar? Mensagem final. Você vai colher só o que plantar, tá certo? E para você plantar, você precisa estudar. Espero que vocês tenham, então, sucesso. E eu vou estar na torcida por todos, tá bom? Cheiro no coração e até a próxima.